Bom dia! Hoje eu estarei apresentando alguns resultados da linha RL1. Temos como título os desafios para a inovação de catalisadores e do processo para a conversão do metano para metanol em zeólitas trocada com cobre. O grupo é composto por Tássia Pereira, por mim, Jussara Reis, Stephanie Mizuno, professora doutora Patrícia Lima, professor Dr. João Batista, professor Dr. José Maria. O nosso grupo tem trabalhado com diferentes estruturas de zeólitas, com diferentes razões, silício alumínio, cobre alumínio. Eu estarei apresentando alguns resultados catalíticos com a fluorescita e a Tássia irá apresentar alguns resultados com mordenita e mazita. A YNU5 e a chabazita encontram-se em fase de síntese. Primeiramente, eu gostaria de mostrar como são formados os sítios ativos em zeólitas que ativam o metano em baixa temperatura. Esse esquema foi proposto por esse grupo de pesquisa em 2017, com embasamento na literatura e com alguns resultados experimentais feitos por eles. Aqui eles demonstram, então, para a zeólita chabazita, um ótimo da razão silício-alumínio e cobre-alumínio para ativação do metano. No entanto, para diferentes estruturas, teremos também outras razões, silício-alumínio, cobre-alumínio, ótimas para ativação do metano. Aqui nesse esquema, eles mostram a formação das espécies ativas com oxigênio e a formação das espécies ativas que podem ocorrer por caminhos internos. Primeiramente, eles utilizam então um inerte para um primeiro aquecimento do material, que irá ocorrer a redução do cobre 2 para cobre 1. Essa espécie 2 é então interagida com o oxigênio, podendo formar a espécie 3 e a espécie 3B, 3A e 3B. Quando tivermos duas espécies 2 próximas, com a passagem de oxigênio, pode-se formar a espécie 4A e 4B. Pelo caminho interno, pode ocorrer do radical hidroxila interagir com outras espécies do tipo 1, liberando água e formando as espécies do tipo 5. Se houverem duas espécies do tipo 5 próximas umas das outras, pode ocorrer recombinação, formando a espécie do tipo 4B. A espécie do tipo 4B pode liberar um oxigênio e formar a espécie do tipo 6, que pode também ser formada por duas espécies do tipo 1 próximas. Aqui eu relato, então, essas espécies ativas para catalisadores que ativam o metano em baixa temperatura. No entanto, não está elucidado na literatura como ocorre a formação das espécies ativas para catalisadores que vão ativar o metano em altas temperaturas. Outra questão, como já foi relatado pelo professor José Maria, é o processo não isotérmico. Então, o processo é um processo cíclico, que vem sendo mais estudado o processo não isotérmico, que causa, então, a inviabilidade do processo, tanto tecnicamente como economicamente, porque iremos necessitar de grandes reatores, pensando em nível industrial, e vai demandar de ciclos com tempos de ciclos muito grandes, para que ocorra, então, o aquecimento e o resfriamento do catalisador, além da utilização de gás explosivo, como o oxigênio, para ativação das espécies ativas. Isso resultaria num tempo muito grande para a limpeza de todo o reator antes da passagem do metano. Com isso, nós estamos estudando, então, a otimização desse processo, utilizando o processo cíclico isotérmico e a otimização do reator, como quantidade de massa e fluxo de gás. E também a oxidação e reoxidação das espécies ativas com um gás mais brando, ou seja, um gás não explosivo. Com isso, o tempo de ciclo de reação poderia ser reduzido. Diante dos problemas que eu relatei, um deles seria a otimização do fluxo. Nós observamos que, utilizando um fluxo maior, nós conseguimos chegar para o nosso reator com um rendimento maior de metanol. É muito difícil fazer uma comparação direta com os resultados da literatura, devido a cada grupo de pesquisa, cada laboratório ter um reator que possa ter uma geometria diferente,
e isso irá influenciar, então, no fluxo de gás, na quantidade de massa, ou até mesmo, por exemplo, na rampa de aquecimento até chegar à temperatura de ativação desses materiais. Como, por exemplo, aqui, nós já fazemos o nosso aquecimento desde o início com oxigênio até o final da etapa de oxigênio com ativação, resfriamos em oxigênio até a temperatura de reação. E observamos que na nossa terceira rampa de aquecimento, uma mudança aqui no valor da rampa de 5 graus Celsius para 10 graus Celsius por minuto também nos levou a um aumento do rendimento de metanol. Outro quesito que ajustamos o parâmetro foi em relação à massa utilizada no reator. Observamos que uma menor massa aumenta também essa produtividade do metanol. Então, utilizando esses parâmetros, prosseguimos os nossos estudos. Seguindo nossos estudos procurando um processo exotérmico, nós temos alguns ensaios catalíticos, porém ainda não temos caracterizações. Então, eu trouxe aqui com embasamento na literatura esses resultados. Esse grupo, em 2019, foi o primeiro a publicar a utilização da faljazita para um processo isotérmico, que permitiu a ativação do metano em temperatura mais alta. Eles estudaram aqui o TPR com metano dessas espécies e podemos observar para a zeólita MFI, o consumo de metano começa em 450 graus, uma temperatura relativamente baixa, em comparação com a faljazita, que começa próximo de 650. Simultaneamente, eles observaram também, eles acompanharam a formação de CO2 devido à oxidação total do metano. Podemos observar, então, que para a temperatura de consumo do metano, ela irá crescer da zeólita MFI, mordenita, beta e faljazita, indicando que a faljazita precisa de temperaturas maiores para estar ativando o metano. Com relação à formação de CO2, podemos ver que a concentração máxima de CO2 são em temperaturas ligeiramente altas para a faljazita. Isso aponta para a formação de produtos intermediários parcialmente oxidados a partir do metano antes da conversão em CO2. O nosso grupo também irá explorar o estudo das propriedades dos materiais com a técnica de temperatura programada. Aqui nós temos que, com o ajuste da combinação linear do TPR com metano, foi possível observar que a zeólita MFI e mordenita demonstram redução total em uma faixa de temperatura muito estreita, enquanto que para a beta e faljazita ocorre gradualmente de 450 a 750 graus Celsius, corroborando então com os estudos analisados no sinal do espectro de massa. Com embasamento na literatura, nós iniciamos então o nosso primeiro estudo da zeólita faljazita no processo isotérmico. Observamos que, variando a temperatura de 300 graus a 380 graus Celsius, em 300 graus, o material se mostrou inativo. Um ligeiro aumento na temperatura inicia a produção de metanol. Em torno da faixa de 340 e 360, nesta faixa estreita de temperatura, tivemos o máximo de produção de metanol. E elevando a temperatura ligeiramente para 380, nós já perdemos a atividade para a formação de metanol, corroborando então com os estudos relatados por esse grupo de pesquisa. Aqui podemos ver os ensaios in situ de FTIR. Aqui eles demonstram os espectros correspondentes às espécies de superfícies observadas após a evacuação do metano. Observa-se que um aumento da temperatura de 473 Kelvin para 633 Kelvin leva a um aumento progressivo nas intensidades da banda de infravermelho das espécies metóxicas, indicando um aumento na conversão de metano sobre a faljazita para produtos de oxidação parcial do metano. As bandas referentes a monóxido de carbono e formiatos, elas não mostram aumentos significativos para a temperatura de 633 Kelvin, indicando uma alta seletividade para metanol. A intensidade máxima de espécies metóxicas é observada então em 633 Kelvin, e o aumento adicional na temperatura resulta em uma perda de intensidade e um aumento significativo na formação de monóxido de carbono.
Até o momento, não há intensos estudos sobre as espécies ativas para a zeólita faljazita, que é ativa numa temperatura maior, como eu relatei anteriormente. Logo, o nosso grupo irá investir na técnica de UV-Vis, com uma metodologia que foi desenvolvida pelo grupo, que está sendo publicado no artigo no momento. A Tássia irá falar um pouco mais à frente sobre essa técnica. E nós acreditamos que isso irá permitir avaliar as espécies ativas formadas, então, durante o processo isotérmico com a zeólita faljazita. Iremos também, com técnica complementar de Raman in situ, está também avaliando essas espécies ativas. Também iremos realizar as análises do infravermelho com molécula sonda de NO e o infravermelho in situ. Agora eu irei passar a palavra para a Tássia, que estará falando dos próximos resultados. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a etapa de reativação, que é uma das etapas que nós queremos otimizar nesse processo. E que esse trabalho ele mostra que o vapor de água ele pode reoxidar o cobre 1 a cobre 2. Nesse trabalho, ele não utiliza oxigênio, ele faz a ativação com hélio até 673 kelvins. Posteriormente, a reação com metano em 473 kelvins. Então, a dessorção com vapor de água. E para mostrar que essa dessorção com vapor de água está reoxidando o cobre 1 a cobre 2, um dos procedimentos adotados foi utilizar água marcada com oxigênio 18 na dessorção. E como podemos observar, no primeiro ciclo de reação, o metanol formado ele foi formado com oxigênio 16, majoritariamente, e já no segundo ciclo com oxigênio 18, o que mostra que a água utilizada durante a dessorção ela reoxidou esse cobre, e então o próximo metanol formado no segundo ciclo foi formado com oxigênio 18. Outra técnica utilizada para mostrar essa reoxidação do cobre foi a técnica de FTIR com NO. E como podemos observar, as primeiras duas bandas aqui elas são referentes ao cobre 2. Essas bandas elas perdem intensidade durante a reação com metano e elas voltam a ganhar intensidade durante a dessorção com água. Já as bandas referentes ao cobre 1, elas acontecem exatamente o inverso. Durante a ativação, elas são menos intensas, elas ganham intensidade durante a reação com o metano, indicando que o metano reduziu o cobre 2 a cobre 1, e elas voltam a perder intensidade durante a dessorção com água, indicando que parte do cobre foi reoxidado com água. Porém, após 2 horas de contato de água com a amostra, observou-se que 40% dos cobres eles não foram reoxidados por essa água, indicando que nem todo o cobre ele é reoxidado pelo vapor de água. Contudo, a presença de água ela pode modificar os sítios ativos. A distorção de cada molécula de água na mordenita trocada por cobre leva ao bloqueio de pelo menos 2 átomos de cobre ativos, tornando-os inativos para a baixa pressão de reação com metano. O tratamento térmico seria necessário para restabelecer os locais ativos. Contudo, ele pode causar autorredução do cobre quando realizado com hélio. Por isso, o grupo está realizando alguns estudos na busca de oxidantes leves, porém esses estudos estão em fase preliminar. Algumas possíveis vias de bloqueio da água dos sítios de cobre são, na letra A da imagem, nós podemos observar a coordenação direta de água para ambos os átomos de cobre de espécies ativas, com possível formação de espécies de cobre bismuhidroxo. Na letra B, ocorre o bloqueio de um dos 2 átomos de cobre necessários para a reação, tornando todo o local não reativo. E de forma semelhante, na letra C, a água pode bloquear um dos monômeros proximais. Bom, aqui eu vou apresentar alguns resultados obtidos pelo grupo para amostras de cobre mordenita. Esse trabalho está em fase de publicação. Primeiramente, eu vou apresentar os resultados de teste catalítico. As amostras mais ativas foram as amostras com menor razão cobre-alumínio. E essas amostras também foram as únicas estáveis durante os 3 ciclos de reação, como podemos observar. São as amostras com razão cobre-alumínio de 0,25 e de 0,33. Foi realizada a caracterização através da técnica de Channes e, através dessa técnica, nós podemos observar
o seguinte: a pré-borda em 8.977 electrovolts e a alta intensidade na borda de 8.986.3, elas indicam a assinatura de cobre 2. E a intensidade na borda em 8.983.5, ela indica a assinatura de cobre 1. Essa borda relacionada a cobre 1, ela aparece após a interação com o metano, que é mostrada na linha vermelha, e após a interação com o vapor d'água, referente à linha azul, essa borda de cobre 1 ela perde a intensidade, indicando então que houve a reoxidação do cobre 1 a cobre 2 através da água. Um dos problemas nessa linha de pesquisa é entender as espécies ativas formadas durante a reação. Para isso, foi realizada uma nova metodologia de caracterização com UV-Vis in situ, e aqui estão apresentados esses resultados. Foi coletado espectros em diferentes temperaturas durante a ativação com metano, a fim de caracterizar as espécies formadas durante a reação. Os espectros foram subtraídos dos espectros das amostras calcinadas sob fluxo de oxigênio a 450 graus Celsius. Na parte superior da imagem estão os resultados referentes à amostra com menor teor de cobre e na parte inferior com maior teor de cobre. Apresentou a banda referente a 22.000 cm-1. Essa banda é referente às espécies de monomióxido de cobre, que são espécies consideradas espécies ativas na reação de oxidação parcial do metano. Porém, essa espécie, para a amostra com menor teor de cobre, ela praticamente desapareceu em 350 graus Celsius, como pode ser observado aqui. E já para a amostra com maior teor de cobre, essa banda ela foi substituída por uma banda em 23.100, também referente a espécies de monomióxido de cobre. E então podemos concluir que apenas a amostra com maior carregamento de cobre ela apresentou os dois tipos de espécie de monomióxido de cobre, das quais apenas a amostra com maior teor de cobre mostrou-se estável em temperaturas superiores a 300 graus Celsius. Já as espécies de cerca de 14.000 cm-1, elas foram observadas em diferentes temperaturas de interação com metano e foram consideradas relacionadas a sítios de cobre 2+ ativos. Essas espécies, elas diminuíram significativamente após a exposição com metano em 350 graus Celsius. De fato, a 350 graus Celsius, uma nova característica foi observada em alta absorção de energia, em 46.000 cm-1, e foi associada a uma transferência de carga de sítios cobre 2+ isolados, coordenados com oxigênio da rede. Este resultado sugeriu que essas espécies isoladas de cobre 2+ foram reduzidas por metano em altas temperaturas. O UV-Vis ele mostrou ser uma técnica extremamente importante para a caracterização de espécies ativas e será estudada mais profundamente pelo grupo. Esse trabalho está em fase de publicação e será utilizada a técnica de espectroscopia Raman para complementar as caracterizações em relação às espécies formadas na oxidação do metano. Nesse slide, eu apresento alguns resultados de atividade para amostras cobre-mazita e cobre-mordenita. A primeira tabela ela é referente às atividades no processo convencional, que já foi explicado anteriormente, para as amostras de cobre-mazita. As amostras de cobre-mordenita para o processo convencional foram apresentadas anteriormente. E para as amostras de cobre-mazita, o melhor resultado encontrado no processo convencional foi de 36 micromols para a amostra com maior teor de cobre. Está sendo estudado pelo grupo a atualização desse processo para um processo mais inovador. E eu não vou apresentar detalhes desses processos que está sendo estudado, porque ele está em fase de patente. E aqui eu apresento alguns resultados desses processos que estão sendo testados para amostras de cobre-mordenita e cobre-mazita. Para a amostra de cobre-mazita, com maior teor de cobre, nesse processo que está sendo estudado, conseguiu-se um resultado de 64 micromols de metanol por grama de zeólita, quase o dobro da produção de metanol no processo convencional, o que indica que esse estudo desse novo processo está caminhando muito bem, temos ótimos resultados, porém ainda não estão
esse estudo não está concluído. Bom, como conclusão, nós temos que a água pode reoxidar os sítios de cobre, porém ela causa o envenenamento desses sítios, sendo necessário, então, um tratamento térmico para restabelecer esses sítios ativos. E está sendo estudado, então, um possível gás mais amigável para se restabelecer esses sítios sem causar nem risco de explosão e nem autorredução do cobre, como é o caso da utilização de hélio. E as técnicas de caracterização de UVVs in situ, Raman in situ e FTIR com a distorção de NO, elas são técnicas muito promissoras para estudar os sítios ativos e a reoxidação do cobre. Essas técnicas elas serão utilizadas pelo grupo na tentativa de entender melhor os sítios ativos da faljazita, que ainda não estão reportados na literatura, além de estudar também melhor os sítios ativos na amazita e na mordenita. Aqui estão as referências utilizadas nesse trabalho. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.